Olá, meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Tenho o prazer de falar com vocês, a ser irmã Cristel Borges. E hoje, meus irmãos, eu quero falar a respeito do que está acontecendo, né, na Igreja Deus e Amor. Eu sou membro da Igreja Deus e Amor, eu tenho 23 anos que eu congrego na Igreja Deus e Amor. Então, meus irmãos, às vezes a gente fica triste, não é? Porque muitas coisas, depois que o missionário faleceu, muitas coisas mudaram dentro do ministério. E a gente vê tantas pessoas, irmãos abençoados do Senhor, que estão saindo da Igreja de Amor. Irmãos, quantas pessoas que eu conheço no Ministério Deus e Amor que saíram da igreja por causa que os irmãos não aceitam, irmãos, esse regenere, né? A forma, não é que os irmãos não aceitam o regenere, é a forma, né? Que o jovem, né? Que ele já não é jovem, já é uma pessoa, né? Uma pessoa adulta, né? Mas ele conduz de uma forma, assim, diferente daquilo que nós aprendemos do Senhor, né, irmãos? Então, muitos irmãos não aceitam esses costumes, né? Esses costumes do mundo, irmãos, né? Com essas luzes de todas as cores, fumaça dentro da igreja, né? Ali, na hora do culto, fica ali aquelas fumaças, a gente quase não vê as pessoas, fica como se fosse uma boate. Então, muitos irmãos não concordam com isso, então estão saindo, né? E a gente fica triste, meus irmãos, porque a gente não queria que isso estivesse acontecendo, não é? Recentemente mesmo, o irmão Júlio, né? O irmão Júlio que tem até um canal aqui, o irmão Júlio César, do canal Só a Verdade, ele também saiu da Igreja de Amor, fundou seu ministério, porque, meus irmãos, ele não concorda, né? Outras pessoas, como o irmão Alex também, Emerson Nunes, muitos homens de Deus, o pastor Lucas Oliveira também, que era um homem também abençoado, também saiu do ministério. Muitos irmãos estão fundando a sua própria igreja, porque eles não concordam, né, meus irmãos? A maioria dos irmãos, daqueles remanescentes, não concorda com a forma que o jovem, né, está trazendo os costumes para dentro da igreja. Porque na época do missionário não era assim. A gente aprendemos totalmente diferente, né, meus irmãos? Vocês que são da Deus e Amor, vocês sabem, né, irmãos, que na época do missionário, jamais ele iria aceitar esses jogos de luzes, não é? Dentro da igreja. E eles falam, irmãos, aí no Instagram, né? A esposa dele fala que a mulher tem que se cuidar mesmo, tem que pintar a unha, tem que se arrumar. É claro que eu acho que a mulher tem que se arrumar, mas dentro dos padrões de uma mulher serva do Senhor, né, irmãos? Serva do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o mundo, mas anda segundo a vontade de Deus, não é? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser simples, não é, meus irmãos? Como as pombas, né? As mulheres de Deus sabem como se vestir, andando com pudor, modesta, não é? Eu sei que a mulher de Deus não pode andar de qualquer maneira, escabelada, não. Tem que se arrumar direitinho para andar arrumadinha, mas não vai pegar os costumes do mundo para trazer para dentro da igreja. A gente não é assim, né? A gente não tem esses tais costumes, meus irmãos, não é? Porque a Bíblia vai dizer que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, meus amados irmãos, às vezes a gente entristece de ver tantas pessoas saindo, né, da igreja. Quantos irmãos que saíram da Igreja de Amor? E todos os dias saem. Como saem, irmãos, membros, pessoas, irmãos, assim, cheios do poder de Deus, estão saindo assim. Muitas pessoas, por quê? Porque eles não aceitam, irmãos, né? Os irmãos, Deus usa para trazer revelações do Espírito Santo, para falar com eles ali, mas eles não dão nem a mínima, né, irmãos? Eles não estão nem aí, porque
parece que eles não dão nem a mínima mesmo, né, irmãos? Eles não estão nem aí. Porque o que me parece, irmãos, eu sou da Deus e Amor, amo esse ministério. Jesus já fez muitas coisas na minha vida através desse ministério. Eu amo muito a Igreja Deus e Amor, de coração, meus irmãos. Eu amo essa igreja. Foi onde Jesus fez muitas coisas na minha vida. Eu era da Assembleia de Deus, amo também os irmãos assembleanos, tenho muitos irmãos, amizade com os irmãos da Assembleia de Deus, os irmãos muito abençoados. Amo também os irmãos da Assembleia, eu nasci num berço evangélico, né, meus irmãos? E depois eu passei para Deus e Amor, porque minha mãe ela era da Assembleia, depois ela se batizou na Deus e Amor. E ela gostava muito, né? Jesus fez muitas coisas na vida da minha mãe através desse ministério da Igreja Deus e Amor. Então, a nossa família, né, irmãos, vieram congregar com a minha mãe na Igreja Deus e Amor, porque nós era da Assembleia. Então, meus amados irmãos, a gente fica triste de ver tantas pessoas que os irmãos tão abençoados saindo, né? Porque às vezes traz uma revelação, né, irmãos? Olha, Deus não está se agradando disso, porque Deus usava, irmãos, no passado, né, os profetas para ir até os reis daquela época e falava mesmo, né? E às vezes eles eram expulsos, né? Outras vezes era perseguido, como Elias, quando foi falar com Acabe. E quantos outros, né, irmãos? Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é pura, né, irmãos? E nós sabemos que, como a Bíblia diz, que sem a santificação ninguém verás o Senhor. Nós temos que ser diferente do mundo, irmãos. Nós não temos que estar alienado com as coisas do mundo, né? Com conchavo com as coisas do mundo, não. Nós somos diferentes. O povo de Cristo, a Bíblia nos diz que nós somos o quê, meus irmãos? Sal e luz dessa terra, não é? A Bíblia conta de Eliseu, quando ele vai a Sunem, que ele para na casa daquela mulher para comer. A Bíblia diz que aquela mulher, ela viu que ele era diferente, né? E ela faz ali um quartinho para ele, né, irmãos? Um quartinho para que ele ficasse na sua casa, porque ela chega para sua esposa e diz: olha, eu vejo que este homem é um homem de Deus. Então, meus irmãos, nós somos diferentes, não adianta. O povo de Deus é diferente. Onde o povo de Deus anda é diferente. O povo de Deus não vai andar com gíria, né? O povo de Deus não fala como o costume do mundo. Então, meus irmãos, eu fico entristecida de ver muitas coisas acontecendo dentro da Igreja Deus e Amor. Os irmãos saindo. E cada dia mais e mais Deus despertando o povo. Né? Deus trazendo revelações fortíssimas. Mas eles não estão nem aí. Eles não, sabe, irmãos, eles não estão aí, parece que eles estão cego. Eu acredito assim, meus irmãos, que a família Miranda eles estão cegos, eu não sei, mas que Deus possa, pela sua infinita bondade, misericórdia, nós vamos orar para que o Senhor venha abrir os olhos deles, para que eles possam enxergar, para que eles possam, irmãos, Deus colocar no coração deles, que eles temos que voltar ao primeiro amor. Pessoas que o Senhor está usando para falar, mas eles não ouvem, irmãos. Eles não ouvem, eles estão cegos. A família Miranda está cega, eles não vêem, irmãos. E eles estão perdendo membros e membros cada dia. E obreiros, pastores, eles estão perdendo muitos membros, meus irmãos, por causa que eles estão trazendo o costume do mundo para dentro da igreja e o povo não quer, irmãos. Porque se for para a gente ficar com o costume do mundo, a gente vai lá pro mundo, irmãos. Porque quem quer servir a Deus é diferente, irmãos. Quem quer Cristo, a sua vida é diferente. Não adianta, irmãos. Se é para viver o mundão, a gente vai pro mundão mesmo. Não fica na igreja. Então, quantas pessoas vêm para Cristo, se nós aceitamos a Jesus e queremos mudança, que nós queremos uma vida de retidão com o nosso Deus? Porque a Bíblia diz: vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, não é? Nós somos diferentes, nós não temos esse tais costume do